Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, eu vou começar imaginando o que meu amigo Souza Júnior, botafoguense, seus dois filhos botafoguenses, eu não sei se sua esposa é botafoguense, eu fico imaginando o que está passando na cabeça do meu parceiro Souza Júnior. Cara, mas eu vou te falar. Eu ainda acho, essa é a minha opinião, apesar de estar se fazendo uma força muito grande para isso não acontecer, mas eu acho que vai acontecer. Acho que o Botafogo vai ser o campeão brasileiro, tá? Mas que está se fazendo uma força muito grande para não ser, e isso está se fazendo. E como eu disse uma vez, falei para o Souza Júnior, já falei aqui, o Botafogo está contando com a sorte de campeão também. Sorte faz parte do futebol. Dizer que sorte não faz parte, faz parte. E por que o Botafogo está contando com a sorte também? Porque num momento muito ruim que o Botafogo está vivendo, a gente vai falar sobre isso, por alguns aspectos, os outros times não conseguem encostar. Atualmente o segundo colocado é o Bragantino. E, sim, não é falta de respeito, mas alguém acredita mesmo que o Bragantino tem força para brigar, para tirar o título do Botafogo? Sinceramente, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que o Bragantino, hoje é o segundo colocado, vá conseguir tirar essa vantagem do Botafogo? Eu não acredito, tá? Mas pode acontecer. E os times que a princípio brigariam, agora ficaram um pouco mais distantes. O Palmeiras perdeu, o Grêmio acho que empatou, ou seja, na qual o Grêmio também é um time que eu também não acredito que brigaria com o Botafogo pelo título. Na minha opinião, o único time que brigaria com o Botafogo pelo título é o Palmeiras, que agora está mais distante, a gente vai falar na classificação. Mas o Botafogo, do meu amigo Souza Júnior, do meu amigo Nonato, está me preocupando. E parece que está fazendo uma força muito grande para alguém encostar de vez nessa briga pelo título. Já escutei algumas coisas que, de novo não dá. Toda hora alguém falando, estão criando uma coisa para o Botafogo não ser campeão. Mas, de novo, acabou o jogo, eu já escutei uns falando, não, estão fazendo a maracutaia para o Botafogo. Aí fica difícil. Se alguém está achando que tudo que está acontecendo é maracutaia para o Botafogo não ser campeão, esquece, abandona o campeonato, pô. Tudo é os outros, nunca é culpa do Botafogo. Pelo amor de Deus. Né? Aí não foi todo mundo. Eu vi um ou outro ali, eu vi um canal que fala do Botafogo, vi um comentário para coisa e tal, Mas tudo é culpa dos outros, nunca é culpa do Botafogo, o Botafogo nunca erra, é só os outros que erram. Pelo amor de Deus. E a arbitragem que deu 12 minutos de jogo? Calma, também não é por aí. Então, jogaram Botafogo, que me decepcionou, porque eu falei em todos os vídeos que eu achava impossível o Goiás ganhar do Botafogo. O Goiás não ganhou, mas empatou. Então, Goiás, jogando fora de casa, empata de 1-1 e mais, na boa, sem medo de errar, o Goiás jogou melhor do que o Botafogo. Pela proposta do Goiás, o Goiás jogou melhor do que o Botafogo. E a gente vai falar sobre isso tudo aqui. Botafogo 1, Goiás também 1. Botafogo continua líder e o Goiás sai da zona de rebaixamento e empurra o outro carioca. O Vasco da Gama volta para a zona de rebaixamento. Que também o Vasco deu uma xeringada e agora volta a cair e entra na zona de rebaixamento. E o Botafogo, na próxima rodada, pega o Fluminense. Qual o Fluminense? Que foi eliminado da Libertadores ou finalista da Libertadores?
vai pegar o Fluminense. E o Goiás tem um confronto direto contra o Bahia, que está na zona de rebaixamento, em casa. Os dois times têm jogos complicados e bem decisivos, né? Se o Botafogo perder o Fluminense, pode ver essa diferença de 7 pontos cair para 4. E o Goiás pode trocar de lugar com o Bahia se perder. Se o Botafogo ganhar, mantém no mínimo os 7 pontos. Se o Goiás ganhar, afunda de vez o Bahia e dá um pouquinho de respiro em relação à zona do rebaixamento. Mas isso tudo vai acontecer na próxima rodada. Mas vamos falar agora desse jogo, Botafogo 1, Goiás 1. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Goiás, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisinha, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então inscreva-se no canal e dê essa moral pro seu amigo Magalhães. Beleza? Vamos lá. Bom, placar 1 a 1. Com esse 1 a 1, o Botafogo está ali com 52 pontos, na liderança, com os mesmos 7 pontos que tinha de vantagem na rodada passada. Só que na rodada passada o Palmeiras era o segundo colocado. Agora é o Bragantino. Para o Palmeiras, a vantagem é de 8 pontos. Deixa eu ver aqui. 8 pontos. Para o Palmeiras é de 8 pontos. Aumentou um pontinho em relação ao Palmeiras. Na minha opinião, quem briga com o Botafogo pelo título, nesse momento é só o Palmeiras. Tá? Eu não acredito no Bragantino e no Grêmio. Podem escrever o que quiser. Eu não acredito, tá? Para mim, só quem briga com o Botafogo. Se tiver briga, é o Palmeiras. Se tiver briga, é o Palmeiras, tá? E hoje o Palmeiras está na 4ª colocação, 8 pontos atrás do Botafogo. Nesse momento, o segundo colocado é o Bragantino, com 45, e o terceiro é o Grêmio, também com 44. O restante eu não acredito. O Flamengo está ali naquele 43, eu não acredito que o Flamengo consiga. Vai ser surpresa. Já é uma surpresa para mim o Flamengo estar na 5ª colocação. É por tudo que o Flamengo, ou nada que o Flamengo fez no ano. O Fluminense está se dividindo aí com a Libertadores. Então, para mim, dos 6 primeiros, para mim, só o Palmeiras pode brigar com o Botafogo. E eu sempre falei, o Botafogo só perde para ele mesmo. Porém, o Botafogo está perdendo para ele mesmo. Não estou desmerecendo os times que ganharam o Botafogo. Não é nada disso. É outra situação. O Botafogo está perdendo para ele mesmo. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Eu acredito que a torcida do Botafogo saiba o porquê que o Botafogo está perdendo para ele mesmo. E o Goiás, com este empate, sai da zona de abaixamento, vai para a 16ª colocação com 27 pontos e empurra de novo o Vasco da Gama na zona de rebaixamento com 17 pontos, na 17ª colocação e 26 pontos. Está tudo muito embolado, mas pelo menos o Goiás vai para o jogo contra o Bahia fora da zona de rebaixamento. Já é um alento ali, dependendo do que aconteça no jogo do Vasco da Gama. Eu não sei nem se o jogo do Vasco da Gama é antes ou depois. Não, é no sábado. É no sábado. Os dois jogos são no sábado. O Goiás joga no sábado e o Vasco da Gama também joga no sábado. Só que o Vasco da Gama joga depois, contra o São Paulo. Ou seja, quando acabar o jogo Goiás e Bahia, o Vasco da Gama joga. Então o Goiás não pode contar muito com o que acontecer no jogo do Vasco, porque o Vasco vai jogar depois. Bom, então vamos lá para o jogo. Deixa eu expor o porquê que eu estou falando que o Botafogo perde para ele mesmo. O Botafogo vai para 5 jogos sem vencer. Mas o pior disso é que o Botafogo não vem jogando bem.
Eu não me lembro qual foi o vídeo que eu fiz, mas já tem algumas rodadas. Eu não me lembro, eu acho que foi no jogo contra o Cuiabá. Se eu não estiver enganado, foi no jogo contra o Cuiabá. Eu falei isso no vídeo e eu falei isso pro meu amigo Souza Júnior lá no trabalho. Eu falei, o Botafogo está caindo de produção. O Botafogo não jogou bem. Eu acho que o Botafogo até ganhou do Cuiabá, mas não jogou bem. Eu já tinha falado isso, Souza Júnior vai se lembrar e tem aqui no vídeo. E eu sempre disse o seguinte, o Botafogo, ele depende muito da sua parte física. Da sua parte física. O Botafogo continua correndo muito. Os caras estão correndo muito. Porém, alguns jogadores, tecnicamente, não têm uma qualidade muito apurada. Vamos ser sinceros. Tem alguns jogadores do Botafogo que são monstruosos fisicamente. E o físico ajuda. Mas só depender do físico fica complicado. Porque tem alguns jogadores que ou corre ou pensa. Eles não conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. E um outro detalhe. Conversas com o botafoguense aqui nos vídeos, eu falei, o treinador do Botafogo saiu, que estava lá na frente do Botafogo bem. Quando contrata um outro treinador, e eu fui dar uma pesquisada como era o esquema dele, eu falei para o meu amigo Souza Júnior, esse treinador não é igual ao anterior. Ele tem uma forma de pensar o futebol diferente. No início ele pode até não mexer, mas com o passar do tempo ele vai implantar o jeito dele de jogar. E isso pode desandar o Botafogo. Foi o que aconteceu. Ele não pensa o futebol do jeito do treinador anterior. A forma dele pensar é diferente. E aos poucos ele está colocando. Só que o que ele pensa para o futebol não se encaixa com o elenco do Botafogo. Não se encaixa. Além de não se encaixar, ele toma umas atitudes que não dá muito para entender. Eu fico imaginando o que o meu amigo Souza Júnior, meu amigo Nonato, meu amigo Vidal, o que eles estão pensando. Eu estou gravando agora, mas eu não estou vendo a entrevista do treinador do Botafogo. Eu queria muito saber por que ele deixou o Tiquinho no banco. Eu não estou vendo, eu estou gravando agora, eu não sei o que ele está falando. Depois eu vou dar até uma olhada. Mas eu juro que eu queria entender o porquê que ele deixou o Tiquinho no banco. Juro que eu queria. Juro que eu queria saber como é que você deixa o melhor jogador no banco. Também gostaria de... Eu até sei que a lateral direita do Botafogo não vem bem. A lateral direita não vem bem. Mas você tirar o Tietê do meio, da onde ele rende, para botar pelo lado, você perde um cara no meio, que o meio do Botafogo fica mais fraco, e a lateral direita, o Tietê vai... Mas não é lateral, pô. Então, tá complicado. E quando eu digo que o Botafogo só perde para ele mesmo, é por causa disso. Porque não tem mais sincronismo, não tem mais ambiente da torcida com o treinador. E daqui a pouco, ou se já não estiver acontecendo, dos jogadores com o treinador. Aí o Botafogo vai perder para ele mesmo. Até agora o que está dando para perceber é da torcida com o treinador. Mas se já começou de alguns jogadores ou dois jogadores com o treinador, vai desandar de vez e o Botafogo vai perder para ele mesmo. Mesmo os outros times que estão atrás não conseguindo chegar, derrapando, o Botafogo vai fazer tanta força que vai acabar conseguindo fazer alguém encostar no Botafogo pela briga do título. Por isso que eu digo, o Botafogo só perde para ele mesmo. Mas o Botafogo parece que está fazendo força para perder para ele mesmo. E eu já disse, vou repetir, até o momento não tem mais ambiente entre torcida e treinador. Mas se começar a não ter ambiente, igual aconteceu no arquirrival, o Botafogo aí, torcida zoou o arquirrival, mas o Botafogo está caminhando para acontecer a mesma coisa. Jogadores têm problema com o treinador. Aí
desanda de vez, que vai acabar tendo que contratar um outro treinador, sei lá, vai ter problemas o Botafogo nessa reta final de campeonato. Vamos para a 26ª. 26ª. Estamos chegando na reta final. E na reta final, o Botafogo derrapando. A sorte é que também os outros times derrapam. O jogo de hoje, o Botafogo não jogou bem. O Goiás foi melhor do que o Botafogo. O Goiás, no primeiro tempo, mereceu fazer 1-0. O Goiás marcou mais. O Goiás foi mais efetivo. O Goiás anulou o Botafogo. O Botafogo não tinha nenhum tipo de criação no meio de campo. O Eduardo não conseguiu fazer absolutamente nada no meio de campo. Os dois pontas, até que acho que era o Vitor Sá, ainda conseguia alguma coisa. Agora o Júnior Santos é aquele tipo de jogador, ou corre ou pensa, na boa. Ele ou corre ou pensa. Ele só estava correndo. Fez algumas jogadas ali completamente desproporcionais, jogava a bola na frente, achava que na corrida ia resolver tudo. O Diego Costa na frente se mexe, mas ele tromba com todo mundo, toda hora ele faz falta, só no goleiro ele fez 3. Dentro da área, o Botafogo quase não chutou, quase todos os chutes do Botafogo foram de fora da área. O gol Tiquinho, golaço. O Tietchan no segundo tempo meteu uma bola na trave, mas tudo fora da área. Dentro da área, o Botafogo quase pouco chegava. Por quê? Porque o Botafogo não tem toque de bola, não tem articulação. Porque o Tietchan tá pela ponta, porra. Tem que ficar no meio. Quando ele ia pro meio, o Botafogo conseguia tocar. Tietchan pelo lado. O Botafogo não criava nada. Não criava absolutamente nada ali com o Gabriel, o Marlon Freitas e o Eduardo. Não conseguia criar. Então perde um cara no meio de campo, que é o Tietchan. Não tinha o centroavante Tiquinho. Então o Botafogo, na minha opinião, se o Goiás tem um pouco mais de qualidade, poderia ter feito um segundo gol. Mas o Goiás marcou bem, atacou bem, teve momentos no primeiro tempo que tocou bem a bola, envolveu o time do Botafogo. Então o primeiro tempo do Goiás foi superior ao do Botafogo. O Botafogo faz mais um período ruim. O Botafogo foi pior do que o Goiás. O Goiás fez uma boa partida, anulou o Botafogo jogando com pontos ali, não conseguia muita coisa, uma vez ou outra que o Vitor Sá conseguia alguma coisa, um drible, um negócio, um chute, mas muito pouco para um time que quer ser campeão. Tá com a margem boa, mas muito pouco futebol jogado no primeiro tempo. O Goiás mereceu ganhar o primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, ele bota o Tiquinho, faz praticamente um 4-2-4, ele deixa 2 centroavantes, 2 pontas, sendo que o Tiquinho fazia mais o meio ali. Ele recuou um pouco o Eduardo, deixou o Tiquinho mais como armador. O Tiquinho como armador parece ser melhor do que o Eduardo. O Tiquinho como armador parece ser melhor do que o Eduardo, e como centroavante ele é melhor que o Diego Costa. Então ele estava fazendo aquilo ali. Acaba fazendo um gol de fora da área. O Botafogo começa com uma pressão muito grande, só que essa pressão vai diminuindo. O Goiás faz uma mexida, bloqueia de novo o meio de campo e o Botafogo para de jogar de novo. Aí o Tiquinho começa a sumir, porque ele bloqueia ali, o Goiás faz a marcação, o treinador acerta, o Goiás faz a marcação, começa o Botafogo a ter dificuldade de criação de novo, começa a jogar a bola dentro da área, e o Goiás bem posicionado, sabia que ia sofrer, o Goiás sofreu, mas se defendeu bem, teve a bola na trave do Tietchan, que poderia ter entrado, aí o Botafogo iria ganhar o jogo, que dificilmente o Goiás ia ter força para empatar de novo, talvez se abrisse um pouco, ia tomar até mais gols, poderia tomar um terceiro, mas o Goiás se defendeu bem. E chegou um determinado no segundo tempo que o Botafogo, pelas vaias da torcida, a torcida gritando, vaiando, o time do Botafogo de novo se perdeu emocionalmente. O Botafogo parece que emocionalmente também não está bem. Isso pode ser um reflexo do vestiário. E o Goiás mais dono de si. Teve um determinado momento no jogo, no final do segundo tempo, que o Botafogo o Goiás foi para ataque, voltou a bola para o meio, ficou tocando bem a bola, ia para lá, vinha para cá, tentava alguma coisa, um chute, um contra-ataque. O Goiás muito mais dono de si, dono do jogo, entendendo o jogo,
e o Botafogo muito afobado, muito afoito, de vez em quando acelerando o jogo mais do que se devia, correndo demais, sem criatividade. Ou seja, o Botafogo teve um momento nesse jogo que foi melhor do que o Goiás, na minha opinião, que foi o início do segundo tempo, quando o Tiquinho entrou e fez o gol. Depois disso, o jogo ficou igual de novo e o Goiás mais controlado. Teve reclamação do árbitro de um lado pelo Botafogo, reclamação da galera do Goiás por outro lado, em cima do Diego Costa, mas na boa, torcida do Botafogo e torcida do Goiás. O empate de 1-1 não foi por causa do juiz, parceiro. Não foi por causa do juiz. Aí você tem que escutar, está tendo uma armação da CBF para o Botafogo não ganhar. Sem vitimismo, né, parceiro? Sem vitimismo, pô. O Botafogo tá 5 jogos sem ganhar porque o Botafogo não tá jogando bem, porra. O treinador não tá ajudando, porra. O treinador tá montando o time errado. Tá substituindo errado. Tá iniciando errado, porra. Agora parou, né? Tá feio já. Tá feio. Não querer admitir que o Botafogo tá mal, porra, é querer tapar o sol com a peneira. O Botafogo tá mal. Tá mal. E fez de novo um jogo ruim. É isso que é preocupante. Que o Botafogo não vem jogando bem. Não vem jogando bem. Que o Botafogo ia oscilar, a gente sabia. O Botafogo está exatamente igual o Corinthians em 2000 e... não sei se foi 2017, 2016, com o Carille. Está exatamente igual. Fez no primeiro turno esplêndido e no segundo turno horroroso. Segundo turno horroroso. É o que está acontecendo com o Botafogo. Eu não sei nem quantos pontos no segundo turno o Botafogo já fez. Mas muito pouco. Mas muito pouco. Porque se o Botafogo, só no Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 jogos, ele só fez 1 ponto, de 12 ele só fez 1, eu não sei quantos pontos ele fez até agora. Mas provavelmente, pelo segundo turno, acho eu que o Botafogo estaria brigando contra o rebaixamento. Pela pontuação que o Botafogo fez no segundo turno. Que, sinceramente, eu não sei. Eu não vou nem esticar muito esse vídeo, porque senão vai ficar muito comprido. Mas quando eu fizer o resumo da rodada, eu vou ver quantos pontos o Botafogo fez até agora no retorno. Mas provavelmente, no retorno, o Botafogo estaria lá embaixo na tabela. Então, 1-1 foi excelente o Goiás. O Botafogo também foi bom, porque ele mantém ali 7 pontos agora em relação ao Bragantino. Mas o mais preocupante do Botafogo é que não vem jogando bem, não tem mais harmonia entre torcida e treinador e pode estar começando, se não já tem, problemas dos jogadores com o treinador. Botafogo, abre o teu olho. O título ainda está com o Botafogo. O Botafogo só perde para ele mesmo, mas está fazendo muita força para perder para ele mesmo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!